O pastor Paulo sempre ia à tarde, 2, 3 vezes por semana. Eu ligava para ele: meu irmão, fazer aquele período de oração, vamos buscar a Deus. E nós começamos a buscar. Teve um dia que Deus começou a me visitar 2, 3 horas da tarde, poderosamente. Deus me visitando. E eu liguei para ele: pastor Paulo, vem que Deus está mandando fogo, Deus está falando, me revelando umas coisas. E eu estou um pouquinho enrolado, não vem aí, rapaz. E eu continuei ali mais umas 2 horas. Ele não chegou. E depois ele aprendeu a lição. Ele entendeu isso, falou que não queria perder mais nenhuma, né? Porque o que Deus tinha para ele ontem, mas Deus tem outras coisas para você, para mim. Mas se você perder uma oportunidade, você não recebe mais aquilo. Então aproveite todas que você puder, tenha expectativa em cada culto, em cada reunião. Procure ter sede, a sua expectativa move o coração de Deus. Irmãos costumam perguntar: pastor, você sempre sente a presença de Deus, é tocado, sempre tem visão, alguma coisa? Tem, meu irmão. Graças a Deus. Você tendo essa expectativa, isso gera no coração de Deus o desejo de dar a você, de encher você. Mas cada reunião você tem que ter essa expectativa de querer buscar a Deus, de querer mais de Deus. Do contrário, você não vai receber, você vai ficar assistindo uma reunião. Eu procuro isso. Chego na reunião, tenho muitos problemas, dificuldades, mas eu procuro me desligar de tudo para que eu consiga obter algo de Deus, algo novo de Deus. E Deus é novidade, amém? Nós viemos orando no carro e eu estava orando: Senhor, vai ser tão maravilhoso no céu, nós vamos estar lá depois de 2 bilhões de anos. Na verdade é um estado eterno, não tem mais tempo, mas depois de 2 bilhões de anos, Deus vai ter algo novo para você. Depois de 3 bilhões de anos com o Senhor, Deus vai ter algo novo para você. Deus é infinito, você pode buscar Deus dia e noite, milhares de anos, e você vai ter sempre coisa nova de Deus. Deus não acaba, as novidades de Deus não acabam. Então só depende de nós, né? O azeite não para, enquanto tiver vasilha. Mas se tivesse 200 vasilhas ali, ia ficar enchendo 300, 400, 500, 600, 700, 800, vai enchendo, não para, não tem fim. Deus é infinito. E que coisa linda isso, né? A gente saber que a cada reunião, a cada culto, a gente pode receber algo de Deus que vai nos abençoar muito. Eu queria dividir essa palavra em 2 partes. A primeira, eu queria recitar alguns versículos aqui do meu dia. Todos os dias eu tenho versículos que eu decoro e eu os guardo assim. Eu decoro os versículos e depois eu coloco, divido por dia, de segunda a domingo, e todos os dias eu recito aí alguns versículos. Isso me tem abençoado muito e tem abençoado outros. Eu tenho feito discípulos. Alguns me criticam, falam que eu quero demonstrar conhecimento, mas eu não dou muita bola para isso não. Eu fico olhando o efeito que tem naqueles que têm se dedicado à palavra de Deus. Esse dia eu tive com o pastor Luciano, meu amigo lá, e ele falou: pastor, você está fazendo discípulo dentro da minha igreja, hein? Eu falei: eu? Que isso, meu irmão? Eu falei: rapaz, tem gente lá decorando versículo lá direto e tal, decorando a palavra de Deus. E eu fiquei muito feliz com aquilo, de outras igrejas, no Bispo Marco Antônio. Então eu desejo, a princípio, nesses primeiros 15 minutos, citar versículos para você, para que isso desperte você a querer guardar a palavra, viver a palavra. Todos os versículos que eu sinto, irmãos, eles têm alguma parte na minha vida. Eu vou guardando versículos e eles vão falando em cada momento da minha vida. Deus fala. Usa um versículo para falar comigo, usa aquela palavra para me fortalecer. Não é para a gente criar uma doutrina em cima de um versículo, não é isso. Mas aquilo vai nos ajudando a viver, nos ajudando a discernir o erro, o pecado, vai nos ajudando no evangelismo. Como ajuda os versículos decorados no evangelismo?
Aquilo é muito bom, você bate em cima, na raiz do problema. Então, quem estiver discipulando, quem estiver evangelizando esse desejo, procure decorar versículos, falar os versículos, e quase todos os versículos que eu tenho, eu decorei no trabalho. Dificilmente eu parei para decorar versículos. É no trabalho, é no ônibus, é intervalos de situações do culto, do trabalho para o culto, é na hora do almoço. Então não há desculpa, eu não tenho tempo, sempre tem. Esses dias eu falei com os irmãos um tempo atrás, cheguei no dentista 2:55, 3 horas era a consulta, né? Eu peguei, ia decorar o versículo, peguei meus papeizinhos lá. Eu falei, não, mas 2:55, né? Não vou decorar não, que ela já vai me chamar. Mas quem conhece dentista e médico, eu trabalhei muito com eles, misericórdia. Perdoe-me aí os dentistas e os médicos, mas é difícil atender no horário. Eu lembrei daquilo, eu fui contador, trabalhei com muito médico, muito dentista, em consultórios. Falei, é ruim, eu vou ler meus versículos. E eu fiquei ali uns 40 minutos decorando versículos. Deu um problema no rapaz que estava fazendo tratamento, a dentista demorou. E eu decorei todos os meus versículos ali. Então, eles te ajudam como alimento espiritual no dia a dia, quando você fica recitando, esses versículos te enchem. Você tem que decorar, guardar, e depois você fala aquilo durante o dia. Se são muitos, você divide nos 7 dias da semana, e aí você vai pegando disciplina, e aquilo se torna um alimento, um fortalecimento, às vezes até palavra profética, aquilo se torna uma resposta de Deus para você. Às vezes eu estou citando um versículo, vivendo uma situação, e falo, nossa, essa é a resposta de Deus para a minha vida, além de ser alimento, de ser uma água que vai lavando, limpando. Um dia nós fomos para a Pati de Alferes, com o pastor Israel, estava o Dida, e eu não estava trabalhando, eu não tenho tempo, como eu disse, de decorar versículo no trabalho. Então tem que ser assim nas viagens. Eu fui, daqui lá decorando versículos, até Pati do Alferes. E o pastor Israel chegou lá com um olho lacrimejando. O que houve, pastor? Pastor, eu estou cheio de Deus, eu estou cheio dessa palavra. Eu não estava nem imaginando aquilo. Falei, que coisa, eu estava citando para cumprir ali o meu propósito com Deus e tal. E ele falou que aquilo encheu ele. Então, a gente tendo a palavra de Deus, a gente vai citando a palavra. Para evangelizar é a mesma coisa. O que tem poder não é a sua experiência pessoal, o seu testemunho. Isso edifica as pessoas. Eu tenho um testemunho muito bonito, que Deus fez por mim. Foi maravilhoso, glorioso. Eu tenho experiência de quase tudo da vida, as situações da vida. Eu sei o que é o suicídio, tentei 3 vezes, fui 2 vezes para o CTI, já botei arma na cabeça, atirei e não disparou, depois eu atirei para cima e disparou. Então o testemunho anima, faz os jovens, né, dar aquela animada. Nossa, o cara sabe o que é isso, ele passou, ele viveu essa vida no tráfico, nisso, naquilo, isso ajuda. Mas isso não traz vida e salvação. A salvação vem pela palavra, é a palavra de Deus. Quando você fala da palavra, aí sim você consegue atingir os corações para a salvação. Depois você traz um testemunho para animar, para fortalecer, para ajudar os jovens. Então eu queria citar alguns versículos para os irmãos, e os irmãos vão ver que eles falam ao nosso coração no dia a dia. Deus usa essa palavra para ser quem eu sou. E eu tenho visto uma grande diferença entre os irmãos que decoram passagens bíblicas, versículos, e aqueles que não decoram. O nível espiritual, se a gente pode chamar assim, é mais elevado. As pessoas se enchem mais da palavra, se tornam mais espirituais, mais ativas no trabalho. Então, que Deus dê graça a você. Eu tenho essa missão, eu quero trazer uma outra meditação para os irmãos, vou ser breve, mas eu quero sempre trazer esse despertamento. Eu, uma época, deixei isso de lado e Deus me exortou. Até quando estou indo em outras igrejas, alguns amigos, eu cito o versículo e pessoas têm sido despertadas e muito abençoadas com esses versículos. Eu quero ver se hoje o Espírito Santo toca no coração de alguém, desperta o coração de alguém para ler a Bíblia, para guardar a palavra
do Senhor, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que? E aquele que me ama, eu amo meu Pai. E eu também, e me manifestarei. Aquele que tem e guarda os meus mandamentos. Então é necessário ler, é necessário ficar remoendo o versículo, decorando até que aquilo faça parte da sua vida. Que Deus desperte os irmãos. Alguém pode falar, pastor, mas eu não tenho a memória do pastor. Meu irmão, a minha memória é uma das piores que tem. Eu só decoro versículos pelo poder de Deus. Eu tive uma overdose de drogas misturadas, fui para o CTI, fiquei 3 dias no CTI. Quando eu acordei, eu não sabia o meu nome, onde morava, eu não conheci nem a minha mãe. Minha mãe chorava muito. Eu acordei e não sabia de ninguém, não conhecia ninguém. E o médico falou para minha mãe, dona Rosa, ele vai ter uma sequela. Mas será que ele vai recuperar a memória? Nós não sabemos, é difícil saber. Uma coisa eu sei, sequela esse rapaz vai ter, a senhora se prepara e tal. E pessoas começaram a orar por mim e Deus me restaurou a memória, eu comecei a lembrar e Deus me abençoou. Então, não tem cérebro mais aí carcomido que o meu aí, não tem cérebro mais abalado que o meu. Se eu consigo, né, os irmãos, qualquer um consegue. Deus, às vezes Deus faz isso, Deus pega um dos piores lá para abençoar e dar graça para que outros se animem a fazer. Né? Todos podem decorar, uns mais, outros menos, é claro, mas todos podem decorar alguma passagem bíblica. Eu garanto para você, isso vai fazer diferença na sua vida. Amém? 1 Tessalonicenses 1:7. Visto que vos tornastes modelos para o rebanho. Essa palavra chamou a minha atenção. Que os tessalonicenses receberam tanto poder na palavra, o evangelho tão poderoso que eles se tornaram modelos para os outros. Deus usou essa palavra para falar comigo. Antes eu queria poder só para mim, continuo querendo poder, mas agora eu quero poder para transmitir, eu quero ser um exemplo para as pessoas. E eu comecei a decorar o versículo e orar em cima dos versículos. Eu decoro os versículos para eu orar em cima deles. Senhor, os tessalonicenses são modelos, o Senhor me faz modelo também, faz alguém, eu ser exemplo em alguma área, eu sou limitado, mas que eu seja exemplo para alguém. 1 Tessalonicenses 1:10, para guardares do céu a seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esse Deus despertou meu coração. Antes eu achava que era só aceitar Jesus, que ia ser tudo bem nessa terra. Depois eu entendi que não. Existe uma ira vindoura sobre este mundo. A ira do Senhor, o cálice da ira de Deus está quase sendo derramado. Jesus não me chamou para eu assistir reunião. Jesus me chamou para me livrar dessa ira que vai descer sobre o mundo. Uma grande matança que Jesus vai fazer na terra, juízos terríveis vão acontecer aqui, coisas que nunca aconteceram. A Bíblia diz em Mateus 24:21, naquele tempo haverá grande tribulação, como nunca houve, nem jamais haverá. Esse versículo me fez tremer, irmãos, um versículo simples, mudou a minha concepção de vida espiritual. Meu Deus, então eu não estou aqui mais só para receber, eu estou para ser livre dessa ira, eu tenho que ficar ligadinho, porque a ira em breve vai ser derramada sobre a terra e não haverá mais jeito. Quem não foi arrebatado vai passar por essa ira terrível. 1 Tessalonicenses 2:4, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova os nossos corações. Sabe quando Deus me deu esse versículo? Há 30 anos atrás, alguém me falou, tem um pastor na rádio, e eu gostava muito de fogo, continuo gostando, eu escutava muito Gesiel Gomes, antigo, e fogo, poder, e eu saí correndo para casa para ouvir. Quando eu ouvi aquela palavra, eu já queria falar em língua, poder, e aquela voz mansa, tranquila, me exortando a praticar o evangelho, se não me engano era religião verdadeira. Eu comecei a não quero isso não, eu quero é fogo, eu quero é poder. E eu abri a Bíblia.
E estava lá esse versículo. Uma palavra que não agradava a homens, mas agradava a Deus. E ali, a minha vida começou a mudar. Continuo gostando de poder, de unção, mas eu vi que eu precisava dar ouvidos a um pastor ou a pastores que não querem mais só agradar as pessoas, mas que querem agradar a Deus, falando a verdade. Amém? 1 Tessalonicenses 3,10, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Você pode ajudar muitos irmãos por telefone, por zap. Agora, ninguém pode ser discípulo sem ter o seu discipulador pessoalmente. Paulo falou, eu estou mandando uma carta para vocês, mas eu quero ver vocês pessoalmente, porque é necessário contato físico. Hoje nos ajuda muito a internet, o zap. Agora, a gente não pode fazer discípulo só por zap. É necessário estar com a pessoa tem que andar com você, participar de evangelismo, de programações. Quem quer ser discípulo tem que andar com o seu discipulador. E Paulo diz isso, eu tenho que ver vocês pessoalmente. Tem coisas na fé que a gente só repara quando é pessoalmente. Então, você que é discipulador, o discípulo tem que andar com você. Você pode usar o zap, a internet, o e-mail, mas não pode substituir o contato físico com você. E você que é discípulo também tem que entender isso. Você precisa andar com o seu líder. Você não pode assistir reunião. Você nunca vai ser discípulo se você não estiver com o seu líder. Você tem que ter compromisso em estar com o seu líder, em trabalhar com ele, em andar com ele. Amém? 1 Tessalonicenses 5,12. Nós vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham em vós e vos presidem do Senhor, e que tenhais em amor, com a máxima consideração, pelo trabalho que realizam. Os pastores e os líderes devem ser respeitados, devem ser honrados, devem ser obedecidos. São autoridades constituídas por Deus, e Deus nos manda tê-los como um maior cuidado, maior amor, uma reverência ao seu líder. Eu sou em Petrópolis, não posso fazer isso em outro lugar. Em Petrópolis, a pessoa começou a fazer um discipulado, faltou uma vez, duas, meu irmão, não falte, isso é um compromisso com Deus, se a sua vida espiritual é a coisa mais importante para você, faltou mais um pouco, eu encerro o discipulado. Porque o líder deve ser respeitado. Se uma pessoa não respeita o líder, ela não está respeitando ao Senhor. Ela nunca vai ser discípulo se não respeitar o seu discipulador. E tem gente que despreza. O camarada sai lá da casa dele, gasta dinheiro com gasolina, com passagem, vai lá na casa do irmão discipular, o irmão não está em casa. Vai lá na casa do irmão discipular, o irmão está desanimado, não quer. Se fizer isso comigo, eu faço isso até por amor, para não deixar a pessoa ficar preguiçosa. Eu termino o discipulado. Não é porque eu quero ser muito honrado, não, porque a pessoa tem que aprender a honrar. Não é para eu ser honrado, é para ela aprender a honrar a todos os lideranças, todos os líderes. Tem um irmão querido, hoje a gente está na Assembleia de Deus, é líder de jovens. Eu discipulava, Deus falava muito com ele, eu discipulava na hora do meu almoço. E eu fui discipular o irmão, saía do trabalho correndo, ia lá na casa do irmão, em outro bairro, discipular ele, estou discipulando. Uma vez cheguei lá, ele atrasado. Aí passou, veio direito, na outra, atrasou. Falei, meu irmão, o que houve? Não, que eu fui na avenida fazer uma feira. Falei, mas a feira é mais importante que a presença do Senhor, discipulado, querido. Não, mas não deu, mas atrasou. Amém, meu irmão, procura ser fiel, procura. Passou um tempinho, 1, 2, 3, na quarta, ele atrasado, era meio-dia e 10, eu saía correndo do trabalho, meio-dia e 10, tinha que discipular até 10 para 1 para voltar para o trabalho. Meu irmão demorou, aí me vem com tênisinho, meião, andando. Mas o que houve, meu irmão? Pô, pastor, me desculpa, eu fui bater uma bolinha, eu esqueci. É assim, meu irmão? O senhor me desculpa. Beleza, querido, só que é o seguinte, da próxima vez, eu nunca mais vou te discipular. Ele riu, estou falando sério, hein? Passou aí, ele acertou o passo um pouquinho, depois um dia, meio-dia, e 3, eu falei, vou deixar dar meio-dia e 5, meu relógio meio-dia 15, eu chegava meio-dia e 10, deixar chegar 5 para não falar que o relógio dele está diferente.
Meio-dia e 15 eu peguei meu carrinho, desci. Eu estou descendo, ele dentro do ônibus. Pastor, eu, Pai do Senhor, meu irmão. Fui para o trabalho. Depois ele, pastor, quando é o nosso discipulado? Eu falei, nunca mais na vida eu vou te discipular. Irmãos, ele ficou um tempo, me pediu várias vezes, eu não discipulei. Ele foi para lá, e depois se perdeu no mundo, voltou para o Senhor, está na igreja, e ele um dia me ligou, tem alguns anos, pastor, puxa, eu gostava tanto daqueles nossos momentos. Eu falei, meu irmão, vi aqui, você pode vir conversar comigo, orar comigo. Não, mas eu queria daquele jeito, se eu me discipulasse novamente e tal, eu sou líder de jovens, eu quero fazer o seminário e tal. Eu falei, nunca mais na vida. Uma pessoa é dura, nunca mais. Essa lição tu aprende. Se você tem um líder hoje, tem um presbítero lá que me ajuda muito. Honra esse líder, meu irmão, porque eu nunca mais vou te discipular na vida. E o tempo passou, ele ficou meio triste. Aí depois ele me ligou, ele tem contato até hoje comigo. Fala, pastor, obrigado pela lição que o senhor me deu. O senhor foi duro, fiquei chateado, triste, achei que o senhor não tinha amor, que o senhor não perdoava. Hoje eu entendo que era tudo coisa da minha mente. O senhor queria que eu me tornasse um discípulo fiel, um discípulo constante, e eu estou procurando a fazer isso. Amém? Bom, isso são versículos, eu poderia citar muitos outros aqui, para edificar os irmãos. Em cada momento da vida, Deus me dá uma palavra, Deus me dá um alerta, Deus usa esses versículos para falar com outras pessoas, como que profecias. Eu recebi um pastor amigo meu, ele andava meio soberbo, e ele veio conversar comigo, orar, ele estava para Minas, voltou, e vamos orar, vamos. Eu orei, e tem alguma palavra de Deus? Eu falei, tenho. Oséias 4,7, mudarei a tua honra em vergonha. O versículo eu decorei, ele deu uma tremida, misericórdia, meu irmão. Está amarrado. Falei, meu irmão, se você não se arrepender, se você não se tornar humilde, se quebrantar, Deus vai mudar a tua honra em vergonha. Ele era um homem era muito reconhecido em Petrópolis, em outros lados. Hoje ele está no mundo, ele está mal, eu tenho procurado ajudá-lo. Então, palavras podem se tornar até proféticas para as pessoas. Quando você decora versículo, aquilo é uma base, uma âncora em que você se firma. Eu estava numa das situações mais difíceis da minha vida, a ponto de me suicidar, já tinha tentado. E quando eu orei, eu lembro que chorei o dia inteiro diante de Deus. E no final o Senhor me deu o Salmo 18:16. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Aleluia. Aquela palavra veio viva, poderosa. Os anos se passaram, aquela palavra transformou a minha vida. Aquela palavra transformou o meu coração. Então, cada momento que você vive, meu irmão, minha irmã, tem uma palavra para você. Todos os momentos, todas as situações da sua vida, Deus pode te dar uma palavra, e aquela palavra se tornar uma palavra revelada para você, uma palavra que vai ser como que base para a sua fé. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar os vossos prazeres. Ou seja, você tem que pedir de acordo com a vontade de Deus. Como é que você vai saber que está de acordo com a vontade de Deus? Segundo a palavra de Deus. Quando você ora e lê e decora, você recebe palavra para cada situação da sua vida. Você vai receber a palavra, e aquela palavra vai servir como que base para estimular a tua fé, estimular o teu coração. Amém? Então que Deus desperte alguém, Deus toque no coração de alguém, nessa manhã, para amar mais a palavra, começar a decorar versículos. Eu vou ficar muito feliz se Deus fizer isso. Todavia, irmãos, eu quero trazer uma palavra para os irmãos, eu vou procurar não me alongar. Se os irmãos estão recebendo poder, e a visão que eu tive é essa, o irmão entrava com um vaso e saía com um vaso maior. Então Deus tem mais para dar do que os irmãos estão pedindo ou estão querendo receber. Deus vai encher, Deus vai dar mais. Mas todo este poder, esta unção, tem que ser canalizado para uma vida de obediência.
Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos. É uma palavra que desce quadrado, que machuca a garganta, ela é meio amarga, porque nós temos um espírito de rebeldia desde Adão. O espírito de não querer estar em obediência a Deus. Por que ele se rebelou? Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Vocês não precisam dar satisfação para líder. Vocês não precisam dar satisfação para os pais. Vocês não precisam dar satisfação nem para Deus, rapaz. Vocês vão ser como Deus. Vocês vão seguir o seu próprio caminho, fazer a sua própria vontade. Esse espírito de rebeldia, irmãos, está no mundo. Mas esse espírito de rebeldia também está na igreja. Nós somos naturais, nós temos a natureza humana. Falar sobre submissão é um absurdo em algumas igrejas, que a mulher tem que ser submissa ao marido, isso é um absurdo. Para algumas igrejas, que um filho tem que obedecer um pai, que um servo tem que obedecer ao seu líder, ao seu discípulo. As pessoas querem bênção, assistir reuniões, mas obediência as pessoas não querem. É difícil você encontrar um discípulo que quer obedecer. E às vezes essa palavra é uma palavra assim meio dura de se trazer, mas eu tenho vivido isso. E nós vamos viver essas palavras, porque o mundo é mau. A igreja tem sido contaminada por esse espírito de rebeldia. Então a gente vai ser igual aquele pai chato, amém? Pô, meu irmão, eu queria ter palavras mais maravilhosas, palavra de poder, de unção para cair. Eu orei ao Senhor, uma palavra mais animada, assim, uma coisa para animar mais os irmãos. Eu retiro, Senhor. E o que Deus me deu foi isso. E eu lembro que eu tive uma visão, e era um muro muito grande, eu entendi a comunidade. E aquele muro tinha algumas rachaduras, algumas brechas naquele muro. E à medida que as brechas eram fechadas, aquele muro ia se aumentando, aumentando, aumentando. E eu vi quando eu perdi de vista aquele muro. Era um muro alto, grosso, bem extenso, né? E à medida que fechava, aquilo andava. Eu procurei entender, eu estava orando pela palavra. A minha concepção, meu entendimento é o seguinte: Deus quer e já tem feito a comunidade se espalhar, mas a comunidade vai se espalhar mais ainda. Mas tem que fechar as brechas. E eu creio que uma dessas brechas, meus irmãos, é obediência. Não adianta a comunidade se espalhar se não houver obediência, se não houver submissão à autoridade. É em vão esse trabalho, é um trabalho que não vai ter valor diante de Deus, é um trabalho que vai pegar fogo. Você pode ir lá para a África fazer acontecer. Meu irmão, se você não estiver em obediência a uma liderança, dirigido pela igreja, seu trabalho, na minha concepção, é vão, não tem valor. Então essa palavra é uma palavra muito dura, mas é uma palavra que a gente tem que ministrar aos nossos discípulos. E parece que Deus sempre me dá essas palavras de exortação. Eu peço a Deus outras coisas, mas parece que sempre é assim. Eu vivo isso até na vida pessoal, né? Nós estávamos entregando, estava falando com a Nádia, com os irmãos no carro, nós fomos entregar 11 apartamentos lá onde eu trabalho. E foi o presidente, botou terno, fez uma recepção, pediu para filmar, entregou os 9 apartamentos, eram 11, entregou os 9 apartamentos ali para todo mundo, aquela festa bonita, eu lá no meu cantinho. Ele quase não foi em Petrópolis, eu e o engenheiro que vimos tudo, mas estou na minha, ele recebeu a honra dele e tal, entregou os 9, eram 11, né? Foi o presidente, e os outros 2, o senhor não vai entregar? Aí ele falou para mim: não, Luiz, aqueles outros são os que deram problema na eletricidade. Eu falei: e aí? Não, aí depois tu entrega para o rapaz. Eu falei: a festa, a honra, a glória, ele tem para mim. Quando os outros que deram problema na parte elétrica, ele não chamou o camarada para receber o apartamento, não. Ele mandou ele ir na segunda-feira procurar comigo. Ou seja, a notícia é ruim. É comigo, né? Às vezes a gente é assim, irmãos. A gente, como pastor, como discipulador, às vezes a gente tem sempre uma palavra de exortação. Eu sei que os irmãos às vezes ficam chateados, é igual o filho, né? A mãe vai falar, o pai vai falar, o filho: ah, meu Deus,
Ou seja, tem sempre uma palavra de exortação. Criança, como esse dia eu estava fazendo a pesquisa, quantas vezes a criança ouve não, né? É o dia inteiro, não faça isso, não, não, não. Às vezes a gente é pai, mas pai é para isso mesmo. Deixa os outros fazerem a festa, deixa os outros receberem a glória. Que vem um irmão e tem um testemunho maravilhoso, as pessoas chorem, pulem, gritem. Mas nós, como líderes, e tem muitos líderes aqui, nós precisamos ser, às vezes, esse pai, que vai ficar com a palavra mais dura, uma palavra mais chata, uma palavra mais difícil. Mas é a nossa função, o pastor é para isso. Irmãos, já viram isso? O pastor ali está todo dia, toda semana, trabalhando, pregando, falando. Esses dias o bispo Marco Antônio me falou isso. Pastor, eu convidei um pastor de Teresópolis, eu conheço ele, eu achei muito interessante. Ele é um pastor de uma igreja, se não me engano, de 2 ou 3 mil membros, em Teresópolis. E o pastor bispo Marco Antônio conheceu, eu falei, meu irmão, já ouvi falar, dizem que é o homem de Deus. Não, o cara está pensando em convidar ele para pregar aqui, que eu só acho, meu irmão, vamos orar e tal. E Deus deu direção e o camarada veio. Pregou, acho que ele ficou todo envergonhado que tinha pouca gente na igreja, o camarada acostumado para pregar para 2, 3 mil pessoas, mas disse que o camarada foi numa simplicidade. Aí ele foi falar, pastor, poxa, só me desculpe, quinta-feira tem pouca gente, nós já somos um grupo pequeno. Ele falou, meu irmão, eu vim para pregar para uma pessoa aqui, se necessário for, eu prego para um, meu irmão. Não, o pastor é pastor de uma grande igreja, não, meu irmão. Não confunda as coisas, não. Isso foi uma lição muito gloriosa. Mas depois, quando ele foi embora, os irmãos ficaram maravilhados. Disse que a vida tinha mudado, que tudo se tinha transformado. Ele falou, pastor, eu estou o ano inteiro pregando, será que a minha palavra não tem poder? O camarada veio aqui, foi uma bênção, foi uma festa maravilhosa. Mas, poxa, ele muda tudo num dia. E o que eu tenho feito esses anos todos com a igreja? Às vezes é assim, né? Um camarada de fora vem falar o que você fala todo dia, mas você é tido como pai, aí você não é escutado, né? As pessoas não dão ouvidos a você. É o grande pregador, o grande cantor, o grande congresso. Vem, você vai lá naquele grande congresso, disseram isso e isso. O pastor está falando quase toda semana aqui. Então, às vezes, a gente se torna, irmãos, pessoas assim, pessoas um pouco chatas, e isso vai aumentar em nossos dias. A Bíblia diz em Isaías 30:10 o seguinte, eles dizem aos videntes, não tenhas visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. As pessoas gostam de ouvir ilusões no mundo. As pessoas gostam de até na igreja ouvir ilusões, profecias falsas. Mas se a profecia é de acordo com a vontade da pessoa, a pessoa gosta daquilo. Então nós vamos enfrentar isso na obra de Deus. Nós vamos falar a verdade e não vão dar muito valor. Outros vão falar mentiras absurdas, ilusões, vão sair profetizando bênçãos sobre todo mundo, vitória sobre... E as pessoas vão aceitar isso. Não vai acontecer, muita gente vai perder o emprego, muita gente vai ter muita luta esse ano. Aí vem o pregador aqui, a gente fala isso, pastor é pessimista, rapaz, esse pastor aí, falando que vai ter luta aqui, luta ali, luta de dificuldade. Aí vem o outro aqui, eu profetizo a bênção de Deus sobre todo mundo aqui, em nome de Jesus, é o ano da vitória, da prosperidade. Todo mundo fica empolgado, alegre, feliz. Nosso coração nos engana, nós ficamos querendo receber. Não que eu seja contra isso, se Deus ministrar isso, amém. Mas a gente sabe que não é tempo disso, é tempo de luta, é tempo de sofrimento, é tempo de aperfeiçoamento. Então nós vamos ser esses que pregam as coisas que as pessoas não querem ouvir. Leia comigo 2 Timóteo 3:1. 2 Timóteo 3:1. Fala sobre isso, irmãos, já conhecem essa passagem, sobre o que nós vamos enfrentar, irmãos. E ninguém se iluda que receba muito poder para pregar, para anunciar o evangelho, mas ninguém se iluda achando que vai encontrar moleza. Os homens estão cada dia mais fechados para o evangelho. Os homens estão zombando do evangelho. Os homens estão zombando de Deus. Descaradamente.
Eles zombam, antes ainda tinha um certo temor, um certo respeito. Nós chegamos ao fim dos tempos, irmãos. As pessoas zombam e fazem sinais do trabalho, pessoas fazendo sinais obscenos para Deus. Esse morreu com câncer na cabeça. Eu alertei ele fez um sinal obsceno, falei de Deus para ele, e ele zombou. Falei, meu irmão, então não zombe de Deus. Ele é aqui para Deus. Falei, você não devia ter feito isso. E as pessoas viram, dentro de 3 meses, ele teve um tumor na cabeça e morreu rapidamente. Mas Deus não faz isso sempre. Deus faz isso uma vez ou outra, um juízo desse, porque não é o tempo, o dia do juízo. Então, por não se fazer tantos juízos assim, aqueles que estavam ali perto temeram, né? Mas os outros vão zombando e zombando e zombando, porque os homens estão cada vez mais endurecidos. Eu creio que nós vamos ter conversões maravilhosas, mas nós vamos também ter muita dificuldade para pregar o evangelho cada dia mais. Os condomínios se fecham, as pessoas se fecham. Esses dias eu estava ouvindo uma reportagem sobre assaltos no Rio, e o morador estava falando, meu irmão, acabou a minha vida. Em Madureira, eu já entreguei roupa em Madureira, a gente botava assim na rua, 9, 10, 11 horas da noite, cadeira de praia, todo mundo ficava batendo papo no verão. Hoje não se pode mais fazer isso. Acabou. Os homens estão se fechando. 7 horas já está todo mundo dentro de casa, começando a se esconder, com medo de assalto, de bala perdida. Então os homens vão se fechando. Então eu queria dar esse recado para todos, que a ordem de ir é para todos, mas sobretudo para os evangelistas. Não pense que você vai encontrar moleza, não. Que os homens estão cada vez mais difíceis de receberem o evangelho. Leia comigo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Tem criança hoje que desafia o pai, tem criança que bate na cara da mãe, na cara do pai. Eu acho isso o cúmulo do absurdo. Hoje eu ia preso. Minhas filhas são de maiores. Eu não sou totalmente contra a violência, mas se elas me derem um tapa na cara, eu nem penso 2 vezes, elas vão levar hoje. Ah, pastor, que absurdo. Pode pensar o que você quiser. Minha filha dos de fora eu até suporto. Peço a Deus, Senhor, tu disse para levar numa da face. Amém. Os de fora eu vou pedir graça a Deus para suportar. Mas filho, me batendo, gritando comigo, não aguento, me desobedecendo assim escancaradamente, gritando. Eu tenho visto isso onde eu trabalho, é horrível, eu saio de perto, eu fico nervoso com aquilo. Um pai que não tem a mínima autoridade sobre os filhos. Mas por quê? É o espírito da desobediência. Filhos que são desobedientes aos pais. Culpa dos próprios pais que criam as crianças assim. A criança não quer ver você depois de adulta, amém, vai viver a vida dela. Mas quando estiver com você, tem que te respeitar, ter o mínimo de respeito. Esses dias chegaram, desobediente aos pais, ingratos. Quanta gente ingrata, sempre reclamando. Isso atinge também a igreja. Você vai falar do amor de Deus, a pessoa está sempre reclamando, murmurando, irreverentes. Esses programas de TV que zombam de Deus, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Eu estava falando com os irmãos, na onde eu trabalho sempre usaram drogas, mas esse carnaval, e ontem foi pesado, eles estão usando drogas de dia. Eles usavam mais à noite e tal. Ontem, durante o dia, vários jovens, idosos inclusive, usando drogas lá. Falei, que coisa, não tem mais domínio. Antes da dominava, à noite ainda ia usar droga, agora é de dia. A polícia não pode fazer nada. Cruéis, inimigos do bem. 4, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. E por aí em diante, irmãos, os homens estão assim,
cada vez menos receptivos à palavra, à verdade. E não pense você que vai encontrar outra coisa por aí quando você falar a verdade, quando você falar sobre obediência. Vai ser difícil as pessoas entenderem, e quem entender não vai querer aceitar, vai ser uma luta. Não é uma luta? Os que têm pais aí para um filho obedecer, é uma caminhada, tem que começar a ensinar desde pequeno, e é todo dia, toda semana, todo mês aquilo, e é difícil ensinar a criança a obedecer. Na igreja é pior ainda, porque na igreja a gente não pode impor, os filhos se impõem. E eu, graças a Deus, tenho alguns poucos discípulos que eu posso até dar uma ordem que eles ouvem. Eu nunca dei, quem sou eu para dar ordem, mas eu tenho discípulos aqui que eu posso, meu irmão, eu estou te dando uma ordem, faça isso. Ele vai abaixar a cabeça e vai fazer. Só que a maioria não gosta nem de ouvir essa palavra. Ordem? Quem é o senhor para me dar uma ordem, pastor? O espírito de rebeldia. É uma bênção, meu irmão, poder receber uma ordem do líder. Porque se você recebe a ordem do líder, é porque você é servo, você é discípulo, você está apto a obedecer. Agora, o espírito de rebeldia, só em falar em ordem, e a gente nem pode tocar nesse termo, não. Dá uma ordem, Deus me livre, o irmão bate até na gente, espera a gente fora da igreja para pegar a gente. Quem está pensando que é? Eu mando na minha vida, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu cuido da minha vida. Só não é discípulo, só não aprendeu a ser quebrantado ainda. Dificilmente chegará a ser um servo que pode receber uma ordem. A gente só dá ordem para servo, irmãos, por isso que a gente dá pouca ordem. Vamos ler comigo Êxodo 39, 32. E eu queria falar um pouquinho de obediência com os irmãos. Êxodo 39, 32. Lá no comecinho nós passamos por essa leitura. Fala sobre a obediência de Moisés e de todo o povo em relação aos cerimoniais, em relação a tudo que o Senhor ordenava. 39, a partir do verso 32, para a gente economizar um pouco de tempo. Se você tem uma caneta, quiser sublinhar alguma coisa que eu falar aqui, seria bom para você atentar mais. Êxodo 39, 32. Essa palavra dói no meu coração também. Eu quero ser um discípulo mais obediente ao pastor Érico, mais servo. Então não estou falando só para os irmãos, não. Quero falar para mim mesmo. Deus está falando ao meu coração também. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Se você tem uma caneta, sublinhe. Segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ou seja, em obediência. A obra de Deus é para ser feita em obediência. Não adianta você fazer a obra sem estar debaixo de obediência. Verso 33. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases. A coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles finas, e o véu do reposteiro, a arca do testemunho, os seus varais, o propiciatório, tudo tinha um zelo muito grande que era feito com muita dedicação, com muita obediência. 36. A mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas colocadas em ordem, todos os seus utensílios e o azeite para iluminação. Também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático, reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios e a bacia do seu suporte. Olha quanta coisa, quanto zelo eles tinham que ter com a obra de Deus, quanta atenção, eles viviam ali atentos ao que o Senhor estava falando, cada detalhe, cada recipiente, tudo era feito de acordo com a vontade de Deus. Eu entendo que havia neles esse desejo, muito zelo, muita dedicação, muito amor
a obra de Deus para fazer tudo com muito cuidado, com muita atenção. 40. As cortinas do átrio, as suas colunas, suas bases, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios da congregação do tabernáculo, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas para Arão, as vestes para o seu filho e as vestes para os sacerdotes oficiarem. 42. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Tudo tinha que ser feito, irmãos, de acordo com a vontade de Deus, em obediência às autoridades. A Bíblia diz que há pessoas que vão fazer milagres, Mateus 7:21. Mas, Senhor, eu fiz milagres em teu nome, expulsei demônios em teu nome. Nunca vos conheci. Há pessoas que vão fazer muitas coisas, nem salvas serão. Sabe por quê? Não fazem debaixo de autoridade. São autônomas, fazem quando querem, vão ao culto quando querem, trabalham quando querem, não tem responsabilidade, compromisso, aliança. Ela, quando der, eu vou. Quando eu quiser ir, eu vou. Quando eu não quiser, eu não vou. Meu irmão, tem lá o trabalho. Não, essa vez eu não vou, não. Ou seja, eu faço a obra de Deus quando eu quero, quando eu desejo, quando eu acho por bem. Pode até fazer milagre, meu irmão. Pode expulsar demônio, pode profetizar, mas no final vai ouvir a mesma palavra: não vos conheço. Porque a obra de Deus é para ser feita. Eu gostaria que você guardasse essa palavra: em obediência. Você pode trabalhar muito para Jesus, se você não tem um líder, se você não é submisso à liderança, o seu trabalho, na minha concepção espiritual, pela interpretação bíblica que eu tenho, não vale nada. É a minha, você pode discordar de mim, pode ter outros pastores que discordam, é a minha interpretação bíblica. Se você não está em obediência, o seu trabalho não vale nada, e você pode receber o não vos conheço aqui. Você pode trabalhar muito, se você não tiver debaixo de liderança, se você não tiver em obediência, seu trabalho não vale nada. Guarde o que eu vou falar. O trabalho não substitui comunhão e submissão à autoridade. Vou falar de novo para os irmãos guardarem. O trabalho não substitui comunhão e não substitui submissão à autoridade. Você pode ficar o dia inteiro na igreja, trabalhar todo dia. Se você não tem um líder, o seu trabalho é vão. Eu faço isso, eu vou para a rádio, irmã Marcela, trabalho o dia inteiro na rádio, aí vai pregar aqui, vai pregar ali. Meu irmão, a Marcela pode trabalhar o dia inteiro na rádio, não sei se ela trabalha todo dia, creio que sim, mas a Marcela não pode perder a comunhão com os irmãos. O trabalho dela é muito bom, agradável. Eu tenho orado por ela. Creio que vários irmãos, mas isso não substitui a comunhão com o corpo. Isso não substitui a submissão a uma liderança. Então tome cuidado quando você não obedecer. O primeiro passo para a vida cristã é abrir mão do seu eu, negue-se a si mesmo. E nós costumamos vir para a igreja e nós não tomamos esse primeiro passo, porque a gente ouve falar de bênção, de vitória, de prosperidade. A gente quer ajudar a igreja não precisa de ajuda, a igreja precisa de servos obedientes. Deus não precisa da sua ajuda nem da minha, meu irmão. Deus aceita-me como servo obediente, é um privilégio, é uma honra para o pastor Luiz fazer alguma coisa para Deus. Eu não posso chegar aqui, não, vou pregar aqui, vou fazer um pouquinho de trabalho lá, vou ajudar a Deus um pouquinho lá em Petrópolis. Quem sou eu para ajudar a Deus, meu irmão? Então, quando não há obediência e submissão, a pessoa acha que está ajudando a Deus. Agora, quando você está ajudando, você ajuda quando quiser, amém? Eu estou ajudando. Eu tenho uma responsabilidade com a Fabiana? Não, eu estou ajudando ela, eu ajudo quando eu puder. Agora, quando eu estou em obediência, é uma obrigação, não estou fazendo mais que a minha obrigação de fazer aquilo. E sem obediência, na minha concepção, não há nem salvação. Hebreus 5:9. Tornou-se o autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Tornou-se o autor da salvação para todos que lhe obedecem. Se converteu, tem que estar submisso a um líder, tem que ter obediência. O pior, irmãos, é que às vezes a gente acha que está obedecendo e não está.
O Saul fez assim. O Samuel falou, Saul, vai lá e destrói os amalequitas. Destrói tudo. O Senhor está mandando destruir tudo. Ele foi, destruiu, aí guardou umas ovelhinhas lá. Aí o Samuel chegou lá, rapaz, eu não mandei você. Não, eu obedeci a Deus, eu destruí Amaleque, eu fiz isso. Rapaz, que mugido é esse que eu estou ouvindo de boi, rapaz? Deus mandou destruir tudo. Ele estava enganado pelo próprio coração. Então, meu irmão, não queira fazer muito, faça pouco, se você não consegue fazer muito, mas faça em obediência a Deus. Matou milhares de pessoas, matou milhares de guerreiros, mas não fez o que tinha que fazer. Então você pode fazer muito, sem fazer o que tem que ser feito. O Eliseu, quando Elias foi arrebatado, o Eliseu virou e falou para os discípulos profetas, nós vamos buscar Elias. O que Eliseu falou? Rapaz, não vai. Não, nós vamos buscar Elias, nós vamos procurar Elias. Aí Eliseu, não vai, rapaz, não adianta. Não, nós queremos, nós vamos. Tem gente que quer ser missionário de qualquer maneira, quer fazer alguma coisa de qualquer maneira, mas não está em obediência. Está trabalhando em vão. A Bíblia diz, Eliseu falou o seguinte com ele, quer ir para aliviar a tua consciência? Às vezes a gente faz alguma coisa na obra de Deus para aliviar a consciência, né? Não, fiz uma viagem missionária, fiz isso, fiz aquilo para aliviar. Não foi uma obediência, foi para aliviar a consciência. E Eliseu falou, não vai. Então vai. A Bíblia diz que era 40 ou 50 homens, 3 dias, irmão, o cara andando, sem comer, andando no meio do mato, perigo de animal, e andaram, e fizeram, e trabalharam, e se esforçaram. Quando eles voltaram, meu pai Eliseu, nós não achamos Elias. Sabe o que Eliseu falou? Rapaz, eu não falei para vocês não irem? Eu falei para vocês não irem. Vocês não estão embaixo de obediência, não é a missão do Senhor. Então, meu irmão, sem obediência não há valor. Para terminar, eu vou ler 2 versículos com os irmãos, nesse mesmo Êxodo 39, 43. Se há uma palavra de exortação, há também uma palavra de bênção. E isso eu posso fazer, sem profetizar falsamente. Eu quero liberar, eu não sou muito de fazer isso não, mas uma palavra de bênção na sua vida, mediante a obediência que você tem à sua liderança, ao corpo de Cristo. 32, 39. 39, 43, perdão, 39, 43. Se você obedecer, ouvir essa palavra, que eu sei que não é muito agradável, e procurar obedecer a Deus, você vai ter primeiro isso aqui, ó. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim fizeram, e Moisés o abençoou. O líder tem autoridade de Deus para abençoar quem está obedecendo. Eles tudo fizeram de acordo com o que foi mandado. Então a bênção de Deus veio sobre eles, amém? O líder tem poder para te abençoar quando você está debaixo de autoridade em obediência. E por último, o 40, nesse mesmo capítulo, verso 34. Olha o que aconteceu quando eles resolveram obedecer. Então, capítulo 40 desse mesmo livro, verso 34. A nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ou seja, em obediência, você vai ter a bênção do homem de Deus, que tem autoridade para te abençoar. Não é esses profetas que ficam profetizando o que você quer ouvir, não. É aquele que cuidou de você, ele tem autoridade de Deus para te abençoar numa viagem, numa compra, numa decisão que você fizer. E a obediência também vai trazer a glória de Deus para a sua vida. Procure obedecer. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel desse ouvidos à minha voz, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Eu sustentaria com o trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre da rocha. Mas fica o lamento de Deus. Ah, se o meu povo me escutasse.
Ah, se esse povo fosse obediente. Aleluia. Vamos nos colocar de pé e orar. Proponha isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Eu sei que a palavra não é muito agradável, mas receba o despertamento. Tudo que é fora de obediência e de submissão não tem valor. Você pode profetizar, fazer milagres, expulsar demônios. Cuidado, você pode receber um não vos conheço lá na frente. Então eu queria orar por você, também por mim. Quero me tornar também um servo de Deus e que Deus nos faça mais obedientes, até porque Jesus tornou-se o autor da salvação para os que lhe obedecem. Só que Jesus não está aqui. Quem está aqui são os líderes. Então, quando você obedece, respeita os líderes, você está